Boa noite. Veja no Brasil TV desta quarta-feira, dia 27 de abril. Uma pesquisa do Instituto Butantan revela que mais de 40 variantes e subvariantes do novo coronavírus circulam em território paulista. Bandidos roubam um posto, são perseguidos pela polícia e invadem uma casa e um prédio na zona sul do Rio. No Distrito Federal, flagrante de furto de flores em canteiros públicos para a produção de buquês e arranjos vendidos perto de cemitérios. E ainda, o Rio Paraguai, no Pantanal do Mato Grosso do Sul, atinge o maior volume de água dos últimos 3 anos. É agora no Brasil TV. Um estudo feito por um laboratório móvel do Instituto Butantan detectou mais de 40 variantes e subvariantes do novo coronavírus em 120 cidades paulistas. Depois de passar por mais de 120 cidades paulistas, o laboratório móvel do Butantan voltou à sede do Instituto aqui na capital. Nele foram feitos mais de 38 mil testes de Covid ao longo de 7 meses. 2.000 dos que deram positivo passaram por sequenciamento genético, procedimento essencial para entender a origem do vírus, a qual linhagem ele pertence e, assim, definir estratégias para combatê-lo. Além do Butantan, outros laboratórios públicos e particulares também trabalham no sequenciamento genético de amostras de paciente com Covid-19. Foi em um deles que foi descoberta uma nova sublinhagem em fevereiro deste ano. A paciente era uma criança de 3 anos que mora aqui na capital. Ela já se recuperou e passa bem. Mas o que chama a atenção dos pesquisadores é que nem ela e nem parentes próximos tinham viajado recentemente para o exterior. Ou seja, tudo indica que essa nova sublinhagem surgiu aqui mesmo no Brasil. Essa sublinhagem surgiu da combinação de informações de um vírus da variante Ômicron BA1 com as de outro da variante Ômicron BA2. Por enquanto, ela não tem nome, que será oficializado só se forem registrados mais 4 casos iguais a este. Se isso acontecer, ela será chamada de X alguma letra. Um exemplo é a sublinhagem XE, que foi identificada primeiro no Reino Unido, se espalhou por mais países e chegou ao Brasil no começo deste mês. Mas, assim como a XE, especialistas dizem que essa nova sublinhagem brasileira não traz motivos para grandes preocupações. Nenhuma dessas variantes, dessas recombinantes, mostrou-se mais transmissível ou mais patogênica do que as linhagens parentais, ou seja, ela se comporta basicamente ou como BA1 ou como BA2. Então, o que a gente deve esperar é exatamente isso, que ela se torne mais presente, mas não significa nenhum risco aumentado do ponto de nenhuma outra medida de controle diferente. A resposta à vacina é muito parecida também com a Ômicron BA2. Ainda assim, o virologista pondera. Esses recombinantes sempre lembram a gente de que o vírus está se modificando a todo tempo e a gente tem que ficar alerta. Estamos num momento muito melhor, temos as vacinas que nos evitam os quadros mais graves, as mortes, mas a possibilidade de surgimento de variantes, ela vai permanecer ainda por algum tempo. Então, para isso, a gente tem que sempre ficar olhando para essas novidades. E a Prefeitura de Belo Horizonte suspendeu a obrigatoriedade do uso de máscara em local fechado na cidade. A medida vale a partir de amanhã. A Secretaria de Saúde aqui no município vinha dizendo que estava aguardando os índices de vacinação das crianças, pelo menos da segunda dose, melhorar para poder tomar essa decisão. O índice melhorou um pouco, ainda não está no ideal, mas outros parâmetros, outras medidas técnicas foram observadas e analisadas para se tomar essa decisão, entre elas a baixa positividade, a baixa taxa de positividade dos testes de Covid, isso na comparação do começo do ano com agora. O próprio prefeito Fuad Noman, que participou então dessa entrevista coletiva, falou por cerca de 15 minutos, disse que ainda é muito importante que todos mantenham os protocolos sanitários, porque a pandemia ainda não acabou, pediu inclusive a conscientização de todo mundo, principalmente dos pais, para que a vacinação das crianças continue avançando, mas disse que nesse momento então já seria possível tomar essa decisão, liberar o uso da máscara tanto em ambientes internos quanto externos. Nos ambientes internos isso já acontece há algum tempo, mas agora, por exemplo, a gente fala que ao vivo de dentro da prefeitura, hoje ainda eu permaneço com a máscara, porque a medida passa a valer a partir de amanhã, mas já então, nessa quinta-feira, ela passa a ser facultativa. Isso não quer dizer que a Covid acabou, não quer dizer que nós precisamos de parar de tomar algumas medidas.
os protocolos precisam de ser respeitados. A gente deve continuar lavando a mão com sabão, passando álcool, procurando evitar aglomerações, dando a distância necessária, porque ainda temos a pandemia batendo na nossa porta. O uso da máscara, então, passa a ser facultativo. Quem quiser usar a máscara, use, mas acaba a obrigatoriedade. A gente fala agora da manhã de operação da polícia na zona sul do Rio de Janeiro. Depois de roubar um posto de gasolina, bandidos foram perseguidos pela polícia, roubaram outros carros, fizeram reféns e trocaram tiros com os policiais. 3 homens acabaram presos e um ainda está foragido. Foi pelo túnel Rebouças, de madrugada, que um bandido tentou fugir depois de roubar um posto de combustíveis na Avenida Epitácio Pessoa. Segundo a Polícia Militar, logo depois, 2 bandidos foram presos. Um carro de luxo foi apreendido, além de um carregador de pistola com munição e celulares. 2 bandidos fugiram e tentaram se esconder na região da Curva do Calombo, na Lagoa. Pessoas que passavam por ali escutaram tiros. Um helicóptero da PM sobrevoava o local pouco depois das 8h30, tentando encontrar os assaltantes. E várias viaturas por baixo cercavam a região. Policiais estão fazendo uma varredura a pé. 2 bandidos fugiram, e 2 se esconderam nessa região aqui próxima à Curva do Calombo. Na fuga, um dos bandidos roubou este carro, que foi deixado neste condomínio, na rua Tabatinguera. A polícia diz que a partir deste ponto, ele entrou por trás deste prédio e assaltou uma moradora do 1º andar. Ela foi feita refém por alguns momentos, antes do assaltante fugir para a casa ao lado. Saiu aqui. Nessa casa estavam o morador e uma funcionária. Eles conseguiram sair muito assustados depois de saber que tinha um bandido escondido dentro da casa. O bandido estava dentro de um armário e saiu depois que a polícia jogou gás de pimenta no local. Esta mochila estava com ele. Os policiais apreenderam um notebook, carteiras e objetos pessoais da vítima. O 4º homem ainda está foragido. A Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo pediu a prisão preventiva de 6 policiais e 3 informantes, que são conhecidos como gansos. Eles são acusados de assassinarem 2 pessoas e escaparem numa blitz ilegal. O relógio da câmera de segurança marca 2h27 da madrugada. No meio de uma rua residencial na zona leste de São Paulo, é possível ver 3 pessoas reunidas numa esquina. Mais à frente, um homem com uma arma na mão. Ninguém está identificado, mas a maioria é policial civil. De repente, o grupo faz posição de tiro. Outro homem corre com uma arma longa nas mãos. Um carro vem e começam os tiros. Foram 32 disparos segundo a investigação. Por essa outra câmera, dá para ver que o motorista perde o controle e bate num poste. Um rapaz desce com as mãos para o alto e ajoelha. Os policiais correm em direção a ele e começam a espancá-lo. Mesmo caído, ele continua levando chutes. O mecânico Guilherme Tibério de Lima, de 25 anos, dirigia o carro. Segundo as investigações, ele morreu depois de ser atingido por um tiro de fuzil. Um outro homem que passava na rua no momento dos disparos foi atingido por uma bala perdida e também morreu. O caso veio parar aqui na Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo. Depois de 5 meses de investigação, o inquérito concluiu que os policiais civis participavam de uma blitz ilegal e não estavam sozinhos. Ao todo, 9 pessoas foram indiciadas por crimes como homicídio, tentativa de homicídio, usurpação de função pública e porte ilegal de arma de fogo. 6 são policiais civis e 3 são informantes, conhecidos como gansos. O relatório final da investigação afirma que policiais, sem o conhecimento do delegado, saíram em diligência supostamente para investigar uma tentativa de roubo na circunscrição de uma outra delegacia. O documento diz ainda que, durante toda a diligência, os policiais contaram com o auxílio de indivíduos estranhos aos quadros da Polícia Civil. Um escrivão ad hoc, ou seja, uma pessoa nomeada para exercer a função sem vínculo oficial com a polícia, e integrantes de uma organização não governamental que se intitula Humanitária,
que portavam armas de fogo e agiram como se policiais fossem. A organização, que fica nesta casa, na zona norte da capital paulista, tem o nome de INDEP, Instituto Nacional de Defesa e Promoção à Pessoa. A Corregedoria da Polícia Civil pediu à Justiça que a entidade seja proibida de funcionar, tendo em vista as graves irregularidades cometidas por seus integrantes. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo diz que os fatos envolvendo as ações dos policiais do 24º Distrito Policial são rigorosamente investigados pela Corregedoria em sigilo por meio de um inquérito policial e que a instituição não compactua com desvios de condutas dos agentes. O Instituto Nacional de Defesa e Promoção à Pessoa disse que não é parte da investigação porque isso não foi formalmente notificado sobre a decisão final do inquérito. O INDEP disse ainda que os agentes não estavam a serviço da instituição e sim em um ato da vida particular de cada um deles. Mesmo assim, o Departamento Jurídico vai adotar medidas administrativas cabíveis aos investigados. Também em São Paulo está foragido o assassino do jovem Renan Loureiro, morto na segunda-feira durante um assalto na zona sul da capital. Novas imagens de câmeras de segurança mostram o exato momento desse crime. Durante a manhã, policiais aqui do DEIC e também da região onde o crime aconteceu fizeram buscas na tentativa de localizar o criminoso. Imagens de câmeras de segurança também são analisadas pela polícia para tentar esclarecer mais detalhes. Uma nova imagem mostra o momento exato em que o casal foi abordado. Era por volta de 10h30 da noite de segunda. O criminoso passa de moto, disfarçado de entregador, e vê Renan e a namorada vindo pela rua Frei Fato. Segundos depois, ele volta e surpreende o casal, que corre. Renan levanta as mãos e eles tentam correr de novo, quando o bandido dispara para o alto. Ele aponta a arma para o jovem, que ajoelha e diz: "Eu não tenho nada." O homem parece agredir Renan. Quando o criminoso vai roubar a namorada, Renan tira a mochila e reage. São 4 tiros. A jovem se desespera e o bandido ainda leva o celular dela. Ele foge e ela pede por socorro. Dá pra ver que o assassino, de moto, volta pela rua que fugiu porque deu de cara com uma viatura da polícia. O corpo de Renan, de 20 anos, foi enterrado ontem no cemitério da Lapa. A polícia do Tocantins fez uma operação para investigar supostas fraudes na compra de cestas básicas pelo governo do estado. Oi, Marcelo. Os 2 servidores públicos afastados por ordem da Justiça, eles atuavam na Secretaria Estadual do Trabalho e de Desenvolvimento Social. Segundo as investigações da Polícia Civil do Tocantins, eles são suspeitos de participar de um suposto esquema de cestas básicas fakes. É que durante a pandemia, o governo abriu processo para contratar sem licitação empresas para fornecer cestas básicas para a população carente do estado. Essas cestas, em torno de 40 mil, chegaram a ser pagas, mas os alimentos não chegaram nas mãos da população. A Polícia Civil calcula que o prejuízo pode chegar a 5 milhões de reais aos cofres públicos do estado. Os policiais cumpriram hoje mandados de busca e apreensão nos endereços desses servidores públicos e também de empresários. E a Justiça determinou ainda o sequestro dos bens desses investigados. A primeira fase dessa operação ocorreu ainda na primeira semana do mês de janeiro. O governo do Tocantins disse que está colaborando com essas investigações. Marcelo? Você vai ver agora um flagrante de furto de flores em canteiros públicos perto do cemitério Taza Sul, no Distrito Federal. Acredite, essas flores furtadas estariam sendo usadas na confecção de coroas e arranjos vendidos perto do cemitério. O homem escolhe as flores para colher. Ele vai de um canto a outro do arbusto de alamandas amarelas, juntando aquelas que selecionou. A cena foi registrada na manhã de ontem, próximo ao cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. Nós confirmamos que o arbusto é mantido pela Nova Cap, através do Departamento de Parques e Jardins. Depois de colher as favoritas, ele atravessa a rua com uma espécie de buquê. Ali do outro lado existem floriculturas.
Minutos depois, outro homem aparece com uma coroa de flores amarelas e brancas. Ele atravessa o estacionamento e vai em direção a um carro. O veículo pertence a uma funerária. Esse estacionamento é usado por comerciantes que instalam tendas e banquinhas para a venda de flores e outros itens de homenagem póstuma. As imagens foram enviadas à Polícia Militar, que confirmou o delito. Esse tipo de situação verificada no vídeo, ele pode ser enquadrado como uma conduta de crime ao meio ambiente. Mas, oficialmente, ainda não há registro de furto naquela região. Quem trabalha no setor diz que até comercialmente o produto perde o valor quando a origem das flores vem das ruas. Essas flores dos balões não têm durabilidade quando é tirado da muda, né, do pé. E também são flores curtas, que não dá para fazer arranjo. Se tem alguém roubando flores nos balões, são pessoas que não têm conhecimento. Em fevereiro, mostramos uma confusão causada por furto de plantas em Samambaia. Virou até caso de polícia depois que os vizinhos bateram boca. Tudo começou porque uma motorista pegou várias mudas de plantas ornamentais do jardim externo na frente das casas. E os moradores que vivem ali foram tirar satisfação. A mulher revidou, disse que as plantas estavam na rua. E até uma ocorrência foi registrada na 32ª DP em Samambaia Sul. E também já mostramos o canteiro mais visado pelos furtadores de plantas. É o balão do aeroporto, que já chegou a registrar furto de 500 flores por semana. Segundo a Nova Cap, agora o canteiro está sendo monitorado pelas câmeras do DR. A Nova Cap cuida de mais de 600 canteiros ornamentais por todo o DF. São flores em rotatórias, vias públicas, entradas das cidades. E em cada um desses jardins houve o plantio. E a manutenção é frequente. Quando a exuberância da planta chamar a atenção, a Nova Cap tem uma solução. Colocamos nossos viveiros à disposição da população. Nos nossos viveiros comercializamos essas espécies por preço irrisório, que a população de forma geral poderá adquirir e ter uma das espécies que são plantadas nas áreas públicas do DF. A concessionária Campo da Esperança informou que não tem conhecimento de possíveis furtos nos canteiros próximos ao cemitério. O Ministério Público do Distrito Federal apresentou denúncia à Justiça contra José Felipe Leite Tunholi por tentativa de latrocínio e corrupção de menores. José Felipe, na companhia de um menor, confessou ter esfaqueado o jornalista da TV Globo, Gabriel Luiz, no dia 14 de abril. A promotora Ana Cláudia Magalhães Alves pediu acesso aos laudos da investigação, ao depoimento do menor de idade e à quebra de sigilo telefônico de José Felipe. Na denúncia, ela afirmou que as lesões corporais só não resultaram na morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade dos agressores. Tunholi está preso no presídio da Papuda e o menor, de 17 anos, está internado sob custódia na Vara da Infância e da Juventude. Agora a Justiça é quem vai decidir se aceita a denúncia e torna José Felipe Tunholi réu pelos crimes. Em caso de condenação, as penas podem chegar a 19 anos de prisão. E em Rondônia, o Ministério Público denunciou por 5 crimes um homem suspeito de matar e enterrar no quintal de casa uma adolescente de 17 anos. O Rauan Araújo é quem tem os detalhes. Olá a todos. Ronaldo dos Santos Lira, acusado de ter matado e enterrado a adolescente Larissa Victória em Ouro Preto do Oeste, deve responder pelos crimes de feminicídio, ocultação de cadáver, fraude processual, estupro e armazenamento de material pornográfico envolvendo menor de idade. O Ministério Público do Estado de Rondônia denunciou Ronaldo à Justiça nesta terça-feira. Segundo o MP, na denúncia, a promotora de justiça argumentou que o crime foi cometido por motivo torpe, assim como recurso que dificultou a defesa da vítima. Também foi considerado que os crimes aconteceram pois a vítima era do sexo feminino, em desprezo e discriminação à condição de mulher da vítima. Agora, o MP aguarda a análise do Poder Judiciário quanto ao recebimento da denúncia. Larissa Victória saiu de casa na noite de sexta-feira, 18 de março, para se encontrar com amigas em uma conveniência em Ouro Preto do Oeste. Ronaldo dos Santos Lira foi preso em flagrante no domingo, 20 de março, quando a polícia encontrou o corpo de Larissa Victória no quintal da casa de Ronaldo, enterrado em uma cova. Ronaldo confessou em interrogatório que matou a adolescente Larissa Victória
pelo desejo de matar que tinha desde a infância. Ronaldo segue preso no presídio de Presidente Médici. De Paraná, Raul Araújo. Veja a seguir: a chegada do tempo seco alerta para os perigos dos incêndios florestais. Brasil TV de volta com a informação da comitiva que embarcou hoje de manhã para a terra indígena Yanomami, em Roraima, para investigar a morte de uma menina de 12 anos. Marcelo, o presidente do Conselho de Saúde Indígena Yanomami, Júnior Recurari, que fez a denúncia da morte da adolescente, policiais federais e representantes do Ministério Público Federal e da FUNAI já estão na comunidade Aracaçá, na reserva Yanomami, para acompanhar o caso de perto. A viagem, que seria realizada ontem, foi adiada para hoje por causa do mau tempo na região. A comitiva embarcou em um helicóptero da FAB, que decolou da base aérea de Boa Vista por volta de 8h15 da manhã, pelo horário local, 9h15 em Brasília. O Conselho de Saúde Indígena quer trazer para a capital Boa Vista o corpo da menina para que seja feita autópsia. Segundo lideranças da etnia, a adolescente foi estuprada por garimpeiros e morreu na segunda-feira passada. No ataque dos garimpeiros, outra criança indígena caiu no rio Arariquara e desapareceu. O Corpo de Bombeiros disse que não foi acionado por nenhum órgão federal para realizar buscas pela criança. A comunidade onde o crime ocorreu sofre com o avanço do garimpo ilegal e, segundo um relatório divulgado na semana passada, corre o risco até de desaparecer. A Polícia Federal informou agora à tarde que assim que houver novas informações sobre essa operação na terra indígena Yanomami, elas serão divulgadas. Marcelo Cosme. O período seco sem chuva, muito comum nessa época do ano, aumenta o risco de incêndios em matas e florestas. No ano passado, o estado de Minas Gerais, por exemplo, sofreu bastante com as queimadas. Por isso, o Corpo de Bombeiros de lá já começou a se preparar para essa temporada de estiagem. O treinamento começa em sala, com aulas teóricas para preparar os bombeiros nos desafios que podem aparecer durante os incêndios florestais. Depois, atividades práticas do lado de fora. Eles conferem os equipamentos e tudo o que precisam para combater as queimadas. Mochila com pelo menos 50 litros de capacidade. Isso aqui é um isolante térmico para a gente forrar o chão. Equipamento de proteção individual reserva. E aqui um kit de sobrevivência. O tenente Pedro veio de Patos de Minas para o curso de 28 dias em Belo Horizonte. Mara veio de mais longe, faz parte da Força Aérea Brasileira no Paraná. A nossa unidade tem grande incidência de incêndios florestais, de grandes proporções, e tem nos dado muito trabalho. Então aqui eu estou tendo a oportunidade de me especializar para levar todo esse conhecimento para lá e assim conseguir extinguir os focos de incêndio de forma muito mais eficaz. São 34 militares se preparando na Serra do Rola Moça, um dos lugares mais atingidos por incêndios no estado. Em 2021, Minas Gerais registrou os piores índices de queimadas nos últimos 7 anos. De janeiro a dezembro, foram 17% mais incêndios que em 2020. Se comparado com 2019, o aumento foi de 30%. Na região metropolitana, o salto no número de ocorrências registradas foi ainda maior. Subiu 75% de 2020 para 2021. O treinamento das equipes faz parte do plano de enfrentamento ao período de estiagem do Corpo de Bombeiros, que também inclui o monitoramento das áreas de risco. Todo esse treinamento e trabalho dos bombeiros é importante por causa de uma característica climática atípica, de acordo com os meteorologistas. Março já foi bem seco, choveu pouco e abril chega ao fim com chuvas insuficientes para umedecer o solo. Este meteorologista diz que normalmente a estação seca vai de abril a outubro. Como foi antecipada para março, o período exige mais atenção. Isso implica que já no final da estação seca, antes das primeiras chuvas aí da virada da estação para a estação chuvosa, a gente vai ter grandes condições aí de formar incêndios florestais e incêndios dos mais diversos aí por conta da grande secura aí do solo e da vegetação. E depois de passar pela segunda pior seca histórica, o rio Paraguai, no Pantanal do Mato Grosso do Sul, atingiu o maior volume de água dos últimos 3 anos.
Oi, Marcelo. O nível do Rio Paraguai está em 2,13 metros na régua de medição que fica no 6º Distrito Naval de Ladário. Essa é a melhor marca desde 2019. A elevação do nível do rio em Mato Grosso do Sul é resultado das chuvas acima da média que ocorreram em Mato Grosso. O fluxo das águas faz com que elas demorem para chegar lá do Planalto. Por isso que o Rio Paraguai deve continuar subindo nos próximos dias. A navegação comercial aproveita o momento da hidrovia. 360 mil toneladas de minério de ferro já foram embarcadas em um porto de Ladário. A expectativa é levar 2,5 milhões de toneladas até o fim de 2022. Caio Tumeleiro de Corumbá, para o Brasil TV. E o Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30 pelo horário de Brasília. Uma boa noite para você e até amanhã.